a gente pega, né, uma folha daquela membrana com as 3 camadas, divide no meio, então esse lado aqui já é fechado, né, aí pego e selo mais 2 lados, faço tipo um envelope, só com um lado aberto. Sendo que entre essa folha eu coloco não tecido bem fininho, só para dar espaço para que o permeado depois corra pela distância entre as 2 folhas. Então, quando eu selo esses 2 lados, esse lado fica aberto, né, eu crio esse envelope e colo no tubo perfurado, que está bem pequenininho aqui atrás. O lado aberto é colado no tubo perfurado. E aí faço vários desses envelopes separados por uma tela plástica maior, que é a tela plástica relativa ao canal de alimentação da membrana. Então, depois pego e enrolo tudo isso, por isso que o nome espiral, o nome do módulo é espiral, enrolo esse conjunto todo, né? Aqui, né, tem a membrana fechada como um envelope, os 3 lados fechados, só um lado aberto, esse lado aberto colado nesse tubo perfurado. Enrolo tudo, coloco uma fibra de vidro externa para suportar a pressão, né, e aí faço a alimentação. Faço a alimentação entre a tela plástica e a membrana, né, aqueles envelopes. Em função da pressão, vai separar 2 correntes. Vai ter a concentrada, que eu não posso trabalhar como filtração convencional, que tudo que entra é filtrado. Na osmose eu não posso fazer isso. É numa ordem em torno de 50% a 60% do que eu alimento, eu produzo de filtrado. Né? Em função da pressão, vai ter a permeação através das duas membranas planas, que vai cair no compartimento que tem o espaçadorzinho menor, que só vai ter um lugar para sair, que é o tubo perfurado. Então, eu alimento a alimentação entre a membrana externa aqui com a tela plástica maior, tiro o permeado no tubo perfurado e o concentrado sai em região axial do módulo. E aí esse módulo é condicionado em vasos de pressão, né? Esse vaso de pressão pode ter de uma membrana a 7 membranas cada vaso de pressão desse. Então, essa padronização também pode ser considerada um dos fatores que levaram à ampliação do uso de osmose inversa. Hoje, a membrana de osmose inversa pode ser considerada um commodities hoje. Tem mais de 1000 empresas que fazem membrana de osmose inversa. E tudo nessa configuração, que tem seus defeitos, tem suas limitações, como a membrana, como o material da membrana, que é a poliamida, que degrada na presença de oxidante, como a alimentação entre a membrana e o espaçador, que é o que dá a limitação de sólido suspenso, mas hoje a base de membrana instalada no mundo é enorme. Só para traçar um paralelo, a Petrobras tem a nanofiltração, que é uma membrana um pouco mais aberta do que a osmose, que é usada para injeção de água do mar. Se você injetar água do mar bruta no poço, vai aumentar a concentração de H2S no petróleo e no gás que é removido, e ainda vai precipitar o sulfato. Então, desde 2002, da P50 para cá, todas as unidades, todas as plataformas da Petrobras têm a unidade de nanofiltração, que é igual a isso aqui, só muda que a membrana é um pouco mais aberta, né? Que a base de membrana instalada só com o plano de negócio que a Petrobras vai finalizar em 2020, vai ser mais do que 2 milhões de metros quadrados de área de membrana. Então, esse volume fez com que os custos se reduzissem. E aí, esses vasos é o que são alimentados por bomba, né? Uma válvula de controle para controlar a pressão do concentrado, né? E aí gera o concentrado e o permeado. Né? O concentrado e o permeado. Assim, eu sou membraneiro, mas não vou enganar vocês, não tem mágica. O processo, a gente coloca a barreira segura para ser o contaminante, mas tem características inerentes ao processo que você tem que saber trabalhar com essas características inerentes. O que eu quero, quando eu faço um projeto com membrana, as características desejáveis são o quê? O maior fluxo e a maior rejeição àquele contaminante que eu tenho interesse. O maior fluxo vai diminuir a área de membrana, vai deixar o equipamento mais compacto, vai baratear o equipamento. Mas tem características indesejáveis, que são as incrustações e as bioincrustações. Se o processo está funcionando, eu vou concentrar próximo à superfície da membrana.
e com isso eu tenho que saber trabalhar com essas características. Eu nunca vou eliminar elas, eu vou minimizar elas. Já teve erros de projeto na hora de startup, que a válvula de concentrado estava fechada, só ligou, meia hora depois já teve que trocar todo o banco de membrana, porque precipitou de sal tudo no módulo. Entendeu? Então tem essas particularidades que tem que, né, ser alertadas na hora do projeto. É importante sempre fazer até um teste piloto antes, naquela água, naquele efluente, que aí você minimiza a surpresa de aparecer alguma coisa que torne mais severas as incrustações, mas as incrustações e bioincrustações a gente tem que minimizar elas, nunca eliminá-las. Então a parte técnica era essa, né? Se eu estou no tempo, se eu estou correndo, se está... Né? Agora eu vou falar um pouco da parte econômica, né? Se você buscar na literatura, existem vários estudos econômicos, né? Estados Unidos é muito vasto nisso. Eles têm geralmente os departamentos lá americanos contratam projetos que vão dar desde o conceitual do piloto até industrial e publicam na internet os relatórios desses estudos, e que todos os custos são levantados, né? Como a gente está falando no Rio de Janeiro, né? Como a gente está falando no Rio de Janeiro aqui, DNA, Carioca, né? Eu escolhi um trabalho carioca que estudou um pouco os custos da osmose inversa. Foi um estudo realizado pela Águas de Niterói e pela UFRJ, em torno de 2009, 2008, a publicação aqui é de 2012, né? Que aí pegou e fez uma análise econômica da dessalinização. Tinha acesso aos bancos de dados de planta rodando, estabeleceu todas as premissas, todos os custos, para chegar no valor de metro cúbico tratado. Então, eu trouxe esse, mas, novamente, falo, né, existem vários, né, está disponível na internet, a revista Hidro, revista Hidro de 2012, você consegue baixar sem travar na internet. Entendeu? Mas existem vários outros estudos, existem até livros completos que falam de todo o projeto de osmose e de todos os custos, dados de planta industrial e tudo. Então, nesse aspecto econômico, foi feito estudo de unidades de 500 a 5 mil litros por segundo, avaliou o CAPEX e o OPEX, o acesso do banco de dados de plantas internacionais, que é aquele desaldata.com, que aí lá tem preço, tem tudo relativo às plantas de osmose. Calculou o valor do metro cúbico tratado. A cotação do dólar utilizado foi 1,771. O dólar não é tão grave aqui, ele não atinge toda a planta, ele atinge mais as membranas e os vasos. Hoje o índice de nacionalização você consegue colocar em torno de 70%, 75% com bombas locais, com toda a construção, tubulação local. E o preço da energia utilizada foi R$ 0,34 por quilowatt-hora. Foi simulado, todas essas plantas foram simuladas. Isso é um simulador chamado ROSA, que é a Dow, que é a principal fabricante de membrana de osmose, disponibiliza também na internet. Né? Com esse aqui você consegue simular toda a planta, calcular toda a planta indiferente do tamanho, né? Você bota a composição da água, bota as premissas que você quer de vazão, você consegue fazer toda a simulação do projeto nesse programa que também é disponível gratuitamente na internet. A vazão de alimentação aqui, eu só estou usando como exemplo, né, a unidade maior, só para dar algumas características do equipamento. Vazão de alimentação é a de 5 mil litros por segundo, a pressão de operação 57,7 bar, a vazão de permeado danos 4.500 litros por segundo, vazão de concentrado, né? Aí está trabalhando com a faixa aí de 60% e 70% de recuperação. A vazão a pressão do concentrado 55, dá um número de módulos de 28.350, né? Que cada módulo tem em torno de 37 metros quadrados, né, que dá uma área total em torno de 1 milhão, essa planta maior. 1 milhão de metro quadrado de área de membrana. Não é metro quadrado de área ocupada, é metro quadrado de membrana que está naquela geometria cilíndrica, né, do módulo espiral.
a pressão osmótica da água na alimentação do concentrado, diferença de pressão, entre outras coisas. E aí foi aqui nesse estudo, né, quem tiver mais interesse ver depois, foi fazendo todos os cálculos relativos para chegar lá no valor do metro cúbico. Né? Então, com um fluxo em torno de 15 litros hora, para as diferentes áreas de capacidade de equipamento, eu acho quanto é a quantidade de área necessária para cada planta, né? Que gira em torno de 3.150 módulos a 31.500 módulos nessa faixa de capacidades, que também calcula a potência total requerida. Né? Aí vem o custo total do vaso de pressão e dos módulos, usando como base esse valor, né, de 2.154 para membrana, para um elemento de membrana que tem 37 metros quadrados, e um vaso de pressão 5.300, que consegue colocar até 7 vasos, né, que aí gira em torno, aí varia de 500 litros por segundo a 5.000 litros por segundo, vai de um valor total de 2.400.000 a 23.900.000 reais só a membrana, né? Só o vaso, né? Desculpa, e a membrana de 6,5 a 64.700, só a membrana. Aí tem a contribuição dos diversos componentes no investimento total, no CAPEX, né? Que também foi tirado desse Aldata, que é você contrata esse site, tem acesso a esses dados dessas plantas, que aí dependendo, né, a captação, quantos por cento do projeto, bomba, quantos por cento do projeto, projeto e pessoal, tubulação, está tudo detalhado aqui, e seus percentuais. Como a gente sabe aquele valor de membrana, consegue calçar os outros valores em função, né, a composição principal é a área de membrana, que a gente sabe o fluxo, consegue achar a área. E aí a gente consegue achar o valor desses outros todos, variando a capacidade de 500 a 5.000 litros por segundo. Aqui a área do terreno, né? Aí aqui usou uma premissa de área ocupada de projetos existentes, que o próprio desse Aldata também dá. Né? Então, em função da área, a gente ocupa, em função da vazão, vai ter mais vasos, que podem estar em andares ou distribuídos de formas diferentes. E aí daqui achou o custo do terreno em função dessas premissas encontradas no site do desse Aldata. E aí aqui são todos os custos. Né? Captação, tudo, né, para as diferentes capacidades. Né? Eu não vou entrar em detalhes em função do tempo, mas está aqui tudo, né, para achar o CAPEX. E aí o OPEX também tem dados, né? Tanto de energia, como de químico, como de pessoal, você consegue achar, tanto no desse Aldata, como de relatórios existentes desses departamentos americanos. Né? Então, a energia, em função do projeto, você tem os percentuais de cada área, daquelas áreas que eu falei do equipamento de osmose. Em função com esses percentuais, para as diferentes vazões, também achou o custo total de energia, considerando aquele valor do real por metro cúbico. O custo de pessoal foi tirado de um relatório norte-americano, que dá lá, em função da vazão também, qual o número de engenheiro, o número de administrativo, o número de operador necessário, né? E aí acha os valores de pessoal. Né? A vida útil da membrana, se mal operada, pode durar 10 minutos. Se bem operada, a osmose inversa hoje sendo operada até 10 anos de vida útil. Então, para fins de projeto aqui, considerou 5 anos e considerou uma taxa de reposição de membrana de 20% anual, para jogar nos cálculos dos cálculos econômicos, para todas as vazões. Né? Tanto da microfiltração, que é o pré-tratamento, como da osmose inversa, que é a da dessalinização. A relação de custos operacionais e manutenção observados em 2 plantas instaladas também possibilitou tirar os percentuais de cada custo de operação, seja por produto químico, reposição de membrana, manutenção pessoal e outros custos. Aqui usou 2 plantas, que são uma das maiores instaladas, que é em Ascalon, em Israel, e na Espanha. A ilha de Cádiz hoje é toda atendida por água de osmose inversa. Que aqui já é o quê? Para achar os custos do CAPEX, os custos operacionais. E aí, somando tudo, né? Somando tudo,
você acha a ordem de investimento aí para fazer a instalação de 500 litros por segundo, em torno de 90 milhões, e de 500 litros por, 5 mil litros por segundo na ordem de 1 milhão e 300. Né? Vê que não é proporcional. Né? A gente aumentou 10 vezes a vazão e não aumentou 10 vezes o investimento. Não teve aumento significativo de investimento. E aí o CAPEX também somado todas aquelas observações lá que a gente viu anteriormente, que dá anual esses valores somado todos os custos. E aí aqui é o custo do CAPEX operacional. Né? Você pegando todo o metro cúbico produzido, né, dividindo por todos os custos por todo o metro cúbico produzido, pode girar hoje em torno de, na planta aqui, considerando aquela cotação de dólar, em torno de R$ 1,75 a R$ 1,67 reais o metro quadrado, o metro cúbico produzido. Desculpa, o metro cúbico produzido. Né? Mesmo com o aumento do dólar, não é diretamente proporcional esse aumento nesse valor, porque tem muitos dos materiais que são nacionais. Então, esse é o valor achado nesse estudo, que tende cada vez mais diminuir esse valor. Você fala, 1,67. São Paulo hoje tem local que está R$ 40 reais o metro cúbico. Aqui no Rio, se você fazer a conta da sua casa, dá em torno de 10, 15 reais o metro cúbico. Né? Industrial, você tem aí, eu já peguei conta de supermercado de Campo Grande, R$ 22 reais o metro cúbico. Mesmo que você triplique isso na distribuição, né, eu acredito que ainda tem lucro. Não tem lucro e não precisa repassar para o cliente. Né? Então, a conclusão desses autores para esse estudo, que o uso está tendo uso crescente da tecnologia, ela já está madura, né? E quanto mais membrana existir, mais barato vai ficar. Né? E a decisão de investimento deve ser feita após uma análise complexa de fluxo de caixa, porque aqui a gente só levantou os custos, jogou isso no fluxo de caixa descontado, que tem as variáveis de amortização, TI, VPL e impostos diversos, que aí a decisão de investir é do investidor com base nos números, nos levantamentos financeiros existentes, mas que é favorável. Espero ter convencido vocês. As outras possibilidades, só terminar com outras possibilidades, só tem mais alguns slides, que não precisa só pensar na dessalinização, existem outras soluções. Né? A gente vem trabalhando muito isso pela PAN, né? Tem tanto a solução no ponto de uso, né? Incentivar cada vez mais que tenha retornos financeiros os empreendedores de hotel, motel, shopping center e até casas que consigam fechar parte do circuito da água, ou usando água de chuva, ou usando água cinza, ou usando água negra, né, que consiga fazer usos de irrigação, em descarga, em série